Shalom, amados. Hoje é o dia de nós falarmos sobre recursos, sementes. Deus tem me incomodado há algum tempo e acredito que hoje é o dia de nós conversarmos sobre sementes. Se o irmão e a irmã puder acompanhar, eu vou ler primeiro, é o livro de Eclesiastes, capítulo 11, diz assim: lance seus recursos aos mares, um dia você os colherá de volta. Divida sua mercadoria em 7 ou 8 partes, porque você não sabe que desastre podem atingir a terra. Se as nuvens estiverem cheias de chuva, elas serão esvaziadas sobre a terra. Quer a árvore caia para o norte, quer para o sul, o lugar em que a árvore cair é onde ela ficará. Quem cuida do vento nunca semeará. Quem observa as nuvens jamais colherá. Aleluia. Como você não sabe o caminho do vento, ou como os ossos se formam no ventre da mulher grávida, você desconhece a obra de Deus, o Criador de tudo. Durante a manhã, lance sua semente e não descanse até entardecer, pois você não sabe que semente germinará. Se esta, se aquela, se ambas crescerão, então a luz será agradável e será um prazer ver o sol. Ver o sol. Pois uma pessoa vive muitos anos, que ela se alegre neles todos. Neles todos. Que ela se lembre, entretanto, de que haverá muitos dias de escuridão e de que tudo que vier é fútil. Jovem, jovem, se você gastar sua juventude apenas com diversão, se usar seu tempo apenas para se alegrar, se seguir seu coração enquanto viver e deixar seus olhos servirem de guia, entenda que por todas essas coisas Deus o levará a juízo. Portanto, retire a ira do seu coração e evite ferir seu corpo, pois nenhum adolescente nem jovem possui valores duradouros. Amém, queridos? Aí Deus é bom, né? Deus me levou a um livro de Levíticos. Livro de Levíticos. Essa passagem de Levíticos, sempre que eu leio, Deus me toma essa atenção. Diz assim, olha, é o livro de Levíticos no capítulo de número 19. Está dizendo o seguinte no versículo de número 9. Quando ceifarem os grãos maduros produzidos em sua terra, não ceifem por completo os cantos de seu campo, e não peguem as espigas deixadas pelos ceifeiros. Não pegue. Da mesma forma, não peguem as uvas deixadas na vinha, ou caídas sobre o solo após a colheita. Deixem-nas para o pobre e o estrangeiro. Eu sou Adonai, o Deus de você. Deus, ele está dizendo que nós não devemos nos apropriar de todos esses nossos recursos que Deus nos entrega. Né, amados? Aí Deus me lembrou outra coisa. Olha, Deus me lembrou de outra coisa.
Deus me lembrou do livro de Ruth. Deus me lembrou do livro de Ruth. Aí no capítulo de número 2 do livro de Ruth, tem a história que todo mundo conhece, mas que eu vou ler aqui, para você ver como Deus, ele tem um roteiro programado e ele segue esse roteiro. Deus segue, Deus obedece o roteiro. Ele não mente. Noemi, Ruth 2. Noemi possuía um parente por parte do marido, um membro proeminente e rico do clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Ruth, a mulher de Moabe, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo recolher espigas de grãos de quem me permitir. Quem me permitir. Ela lhe respondeu: vá, minha filha. Assim ela saiu, chegou ao campo e recolheu espigas atrás dos ceifeiros. Aconteceu de ela estar na parte do campo pertencente a Boaz, do clã de Elimeleque. Quando Boaz chegou de Belém, ele disse aos ceifeiros: Adonai seja com vocês. Ou seja, Boaz abençoou os ceifeiros. E eles lhes responderam: Adonai o abençoe. Em seguida, Boaz pediu a seu servo que supervisionasse os ceifeiros. De quem é essa moça? O servo que supervisionava os ceifeiros respondeu: ela é a moça de Moabe, que voltou com Noemi, da planície de Moabe. Ela disse: por favor, permita-me recolher e juntar o que cair dos feixes atrás dos ceifeiros. Então ela foi e permaneceu lá da manhã até agora, com a execução de um curto período de descanso no abrigo. Boaz disse a Ruth: você ouviu isto, minha filha? Não vá recolher em outro campo, não deixe este lugar. Fique aqui com as jovens que trabalham para mim. Mantenha os olhos no campo, em que os ceifeiros trabalharem, e siga as jovens. Ordenei aos rapazes que não a incomodem. Quando tiver sede, vá e beba das jarras de água cheias pelos rapazes. Ela caiu sobre o rosto, prostrando-se, e lhe disse: por que demonstra tanto favor por mim? Por que me dá atenção? Afinal, sou apenas uma estrangeira. Boaz lhes respondeu: ouvi a história inteira, tudo o que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido, incluindo o fato de ter deixado seu pai e sua mãe, e a terra onde nasceu, para dirigir-se a um povo de quem antes nada sabia. Que Adonai a recompense pelo que fez, que você seja recompensada de forma plena por Adonai, o Deus de Israel, sob cujas asas você se refugiou. Olha que coisa boa. Ela disse: meu Senhor, espero continuar agradando-o. O Senhor me confortou e encorajou, mesmo não sendo eu um de seus servos. Quando chegou o momento da refeição, Boaz lhe disse: vem aqui, coma alguma coisa, molhe seu pedaço de pão no azeite de oliva e no vinagre. Ela se sentou junto aos ceifeiros e eles passaram para ela grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e deixou algumas sobras. Aí os irmãos já sabem o que ela fez. Ela pegou as sobras e levou para
para Noemi. Então, queridos, a gente sabe que no final dessa história, a gente sabe que Boaz, ele representa Cristo Jesus. Cristo Jesus. A bondade, né? Boaz seguiu as regras que está lá em Levíticos, né? Seguiu exatamente como está lá em Levíticos. E ela trabalhou. E depois você sabe que dela veio Davi, e de Davi veio Jesus Cristo lá na frente, né? Então, as obras do Senhor são coisas que a gente fica espantado de ver. Aí, presta atenção, no livro de Mateus, o Senhor Jesus, no capítulo de número 25, quando Jesus estava com os discípulos, a gente tem no versículo de número 34, Deus ele resume. Mas antes eu gostaria de falar algo. Ele faz um relato, mas no capítulo 26 diz que apareceu uma mulher, acho que é no capítulo 25, uma mulher que derramou o azeite sobre sobre Jesus, e os discípulos, eles reclamaram: Jesus, por que está fazendo isso, gastando esse dinheiro, esse dinheiro ela arrecadou, era um dinheiro que dava para o salário de um ano inteiro. E essa mulher derramou esse azeite esse óleo, esse perfume, sobre o corpo de Jesus, cabeça de Jesus. E Jesus falou: não, ela está fazendo a melhor parte, porque vocês não sabem. Mas ela se aproveitou de estar comigo, porque os pobres, como vocês disseram, que poderia vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres, os pobres vocês vão tê-los todos os dias das suas vidas. Então, o que quer dizer? Deus sabe que na vida existem as pessoas que nasceram para ter necessidades e pessoas que serão mais favorecidas. Por isso que no livro de Levítico diz isso. As obras de justiça que Deus quer que nós façamos, essa semente que nós devemos lançar todos os dias, que está lá no livro de Eclesiastes, nós devemos fazê-los todos os dias. E outra coisa que Deus falou comigo, que nós não devemos pegar a nossa renda, tudo aquilo que nós temos, e pensarmos só em nossas vidas, só na nossa benfeitoria. Se você olhar, você vai ver que no livro de Eclesiastes, Deus fala para você dividir em 7, 8 partes. E no livro de Levítico diz para você deixar uma parte para o pobre, para o necessitado. Não recolha tudo. Ou seja, não use todos os recursos que você tem em benefício próprio. Porque Deus, Ele diz na palavra, está aqui. Ele diz na palavra que você precisa ajudar as pessoas, ao necessitado. Por exemplo, se você... Eu vou contar um caso aqui. Não quero de maneira nenhuma, mas é apenas a gente tem que contar experiências da nossa vida. Então, na época em que a gente tinha empresa, eu me alegro com isso, sabe? Porque eu gostava de visitar a casa dos
dos funcionários. Gostava para saber como é que eles viviam. E graças a Deus, Deus ele nos capacitou de uma maneira tão grande, assim, do nada a gente tinha quase nada, e eu consegui, com muito trabalho, nós investimos naquelas pessoas que estavam trabalhando conosco, nós adiantávamos, nós, se pudéssemos, adiantava as férias, as pessoas construíram casas, todos eles montaram suas casas, todos eles conseguiram uma boa renda, todo ano eles recebiam conforto no final do ano. Sempre que precisavam, nós ajudávamos todos eles. Então você veja, no final, que a empresa não existiu mais, eu tive poucos problemas judiciais, porque eu acredito que Deus foi muito bom conosco, né? Não teve assim nenhum dano pesaroso. Então a gente vê e a gente se alegra porque sabe que estamos ajudando algumas pessoas. Por exemplo, se você tem uma empresa, procure deixar os seus funcionários trabalhar de maneira confortável, né? Porque aí você vai verificar que Deus trabalha nisso, entendeu? Agora, logicamente que você conhece cada um dos seus funcionários, né? Deus, ele diz na palavra, se você olhar, né? Vamos voltar aqui no capítulo de número 25, olha que Deus fala, Jesus Cristo. Então o rei dirá aos que estiverem à direita, isso, venham benditos de meu Pai. Ou seja, aqueles que estão do lado do Senhor, recebam a sua herança. Mas nós não podemos fazer nada com segundas intenções, viu? E nem ficar alardeando. Mateus capítulo 6. Quando fizerem alguma coisa, não fique como tocando trombeta quando você fala as coisas. Ah, fiz, eu ajudei, não sei o quê. Deus não se alegra com isso. O rei, olha só, o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque tive fome, Deus disse, e vocês me deram comida, tive sede e me deram algo para beber. Fui estrangeiro e me trataram como alguém convidado. Necessitei de roupas e vocês as providenciaram. Estive doente, cuidaram de mim. Estive preso, me visitaram. Então as pessoas que realizaram a vontade de Deus receberão. Senhor, quando ouvimos com fome e o alimentamos, ou com sede e lhe demos algo de beber? Os fariseus perguntando a Jesus Cristo. Quando ouvimos como estrangeiro e o recebemos, ou necessitado de roupa e lhe demos o que vestir? Quando ouvimos doente ou preso, fomos visitá-lo. O rei lhe responderá, eu lhe digo, de todas as vezes que vocês fizeram essas coisas, alguém desses meus irmãos menos destacados o fizeram a mim. Então ele também dirá aos que estiverem à esquerda, afastem-se de mim, malditos, vão para o fogo preparado para o adversário e seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram comida, tive sede e não me deram nada para beber. Fui estrangeiro e vocês me receberam. Vocês não me receberam. Necessitei de roupa e não me deram nenhuma. Mas estive doente, preso e não me visitaram. Então eles também responderam: Senhor, quando o vimos com fome, sede, estrangeiro ou necessitado de roupa, doente ou preso e não ajudamos, ele responderá: digo-lhes a verdade, todas as vezes que vocês se recusarem a fazê-lo, a estas pessoas menos destacadas também se recusaram a fazê-lo por mim.
Eles irão para o castigo eterno, mas os que fizeram o que Deus deseja irão para a vida eterna. É isso, queridos. Nós, nesta vida, não somos donos de absolutamente nada. Os recursos que Deus entrega nas nossas mãos, ele deve ser usado para a nossa subsistência, ele deve ser usado para assistência, ele deve ser usado para a provisão, para a alimentação, para o bem-estar e para sustentar os necessitados. Deus vê em mim e você uma pessoa em que ele confia. Deus confia em nós. Confiar significa delega a nós algo para fazermos. E nós devemos fazê-lo da melhor maneira possível. Possível. Significa dentro dos nossos limites. Não adianta você se esfarfar, correr mundos e fundos para tentar fazer algo só para demonstrar para as pessoas que você fez. Não. Deus, ele quer que nós sejamos íntegros em tudo. A semente não é só valor. A semente é palavra, a semente é comportamento, é atitude, é saber ouvir, saber falar. Isso é semente. É a semente lançada, essa semente que é lançada pela boca é algo extraordinário. Mudou o mundo. Por isso, eu convido você a refletir. Nós estamos num período em que Deus está purificando a nós. Deus está nos purificando. Deus está tirando tudo aquilo que não vai servir. Porque Ele tem um plano. E o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é resgatar o maior número possível de gente que está perdida nesse mundo. De pessoas que estão completamente desnorteadas, desesperadas, desesperançadas. A doença vem muitas vezes porque a pessoa não tem com quem falar, não tem como se expressar, não tem como chorar. As pessoas não conseguem nem chorar. Então, eu e você estamos aqui para fazer exatamente isso. Olhar para aqueles que estão sofrendo e ajudá-los, porque aquilo que Boaz já sabia, Boaz tinha muito dinheiro, Boaz não precisava daquilo, mas Boaz é a representação do próprio Cristo, debaixo das suas asas. Então, é isso aí, queridos. E Salomão, quando escreveu o Provérbios, ele estava cheio de riqueza, ele viu que tudo aquilo que ele tinha não valia absolutamente nada. Então, não adianta nós juntarmos riqueza nesse mundo, porque nós não vamos levar. Nós viemos, como diz o livro de Jó, e não voltaremos para o braço do Pai. Queridos, tenham uma boa noite, fiquem na paz do Senhor. E não se preocupe não, viu? Porque tudo isso que você está passando é apenas um alimento espiritual para você. Que eu tenho certeza que você vai sair desta muito mais fortalecido, viu? Deus tem um up para a sua vida. Eu vejo Deus trabalhando em sistema nervoso, Deus curando taquicardia, Deus tirando inchaço nas pernas, Deus criando novas atitudes para você. Você vai criar novas atitudes, você vai mudar suas atitudes. Deus está revigorando você, Deus está limpando a sua mente. Muita coisa ruim está saindo, Deus está arrancando. Deus está purificando a mim e a você.
seremos outras pessoas, de maneira que agrade a Deus. Fique na paz do Senhor, que você tenha uma boa noite, amados. Amém.